Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um evento na nossa jornada internacional de estudos sobre magia na antiguidade. E agora nós vamos para a nossa mesa redonda 1, onde nós vamos ter como participantes aqui o professor Carlos Prado, da UFMS, Ana Paula Scarpa, da USP, e Gabriel Paredes, da UFRJ. Gostaria de dar um aviso inicial sobre a questão das perguntas. As perguntas vocês vão colocar nos comentários aqui do canal e os nossos palestrantes vão respondendo a vocês em medida que o evento for decorrendo e ao longo das semanas também. Então, as perguntas não estarão no chat, as perguntas estarão no comentário do nosso canal do YouTube e vocês terão em forma de fórum. Vamos relembrar um pouquinho a época do Orkut, né? E vocês vão poder ir aí conversando com os nossos palestrantes e eles também dando o retorno para vocês. Como também vocês podem pegar e-mail dos nossos palestrantes e entrar em contato com eles para tirar sua dúvida, sanar aquela curiosidade que vocês ficaram. Então, passaremos agora a palavra para o professor Dr. Carlos Prado. Professor Carlos Prado, ele será o mediador da mesa, ele é o professor de Teoria da História aqui da FAC, no curso de História da UFMS, e vem atuando com várias produções no campo e foi um dos nossos primeiros professores de antiguidade aqui do campus de Campo Grande, que veio atuando durante muitos anos até a minha chegada. Então, nada mais justo do que a gente poder contar com a presença do professor Carlos Prado, e tem um grande apreço, não só como amigo, mas também como intelectual. Professor Carlos Prado, passa a palavra para ti. Olá, pessoal, saudações. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do professor Carlos Eduardo por participar aqui do evento como mediador. Então, em primeiro lugar, agradeço, é uma honra poder participar e contribuir de alguma forma aqui, mediando essa primeira mesa redonda do evento, primeira jornada internacional de estudos sobre magia na antiguidade e segundo encontro nacional do Atrium UFMS. Nós temos, então, nessa primeira mesa, 2 participantes, né? Como o professor Carlos Eduardo já falou, perguntas nos comentários do vídeo no YouTube. E nós vamos iniciar, então, essa mesa com a apresentação da Ana Paula Scarpa. Ana Paula Scarpa é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, da USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, e também é bolsista FAPESP. O título da apresentação dela é Pensar o conceito de magia e suas práticas na antiguidade, a Reca nos papiros mágicos greco-egípcios como um estudo de caso. Muito bem, então. Então, seguindo aqui a nossa dinâmica, nós vamos ter 30 minutos para a apresentação. Com 25 minutos, eu informo sobre o tempo, tá, Ana? Para te orientar em relação a isso, ok? Então, a partir de agora, a palavra é sua, boa apresentação. Olá, em primeiro lugar, eu saúdo o professor Carlos Prado, o mediador dessa mesa, e também aos colegas aqui presentes, né, e a todas e a todos que nos acompanham. Eu gostaria, em segundo lugar, na verdade, né, de agradecer ao professor doutor Carlos Eduardo Campos e à professora doutora Arlete José Mota pelo convite que me foi feito para participar desse evento, e com o qual eu fiquei muito feliz e muito honrada. É uma alegria muito grande estar, né, entre os pesquisadores e pesquisadoras que são inspiração diária para os meus estudos sobre magia na antiguidade e com as quais eu aprendo sempre muito. Então, vou começar aqui a compartilhar a minha apresentação com vocês. A apresentação que eu preparei hoje aqui para vocês, ela é parte inicial do projeto Práticas Mágicas no Egito Romano, Fronteiras Culturais e Religiosas nos Papiros Mágicos Greco-Egípcios, o qual eu venho desenvolvendo no meu doutorado na USP, como o professor Carlos já disse, sob a orientação do professor doutor Norberto Luiz Guarinello e com o apoio à FAPESP. E eu digo que ele é uma parte inicial porque ele tem justamente o intuito de discutir brevemente caminhos teórico-metodológicos possíveis para a pesquisa acadêmica das práticas mágicas na antiguidade.
Para tanto, eu traçarei um breve panorama de algumas tradições de estudo do tema e suas respectivas contribuições, para, em seguida, realizar, então, a análise do estudo de caso do qual eu parto para construir uma reflexão mais abrangente, qual seja o da tradição e práticas mágico-religiosas da Reca, atestada no período romano de dominação egípcia, por meio dos chamados papiros mágicos greco-egípcios. Ao evocarmos o termo magia, imediatamente mobilizamos com ele uma série de significados e significações, as quais, em muitos aspectos, remetem-nos à construção de ideias e representações vinculadas ao senso comum vigente. Por muitas vezes, tais analogias iniciais envolvem ideias pré-formuladas, as quais dizem respeito ao uso pragmático e interesseiro de poderes sobrenaturais e de saberes esotéricos, à crença em superstições ou em elementos ditos não racionais, e não raramente mobilizam uma preconcepção negativa herdada de sua utilização como critério acusatório em diversos contextos tardo-antigo, medievais e modernos. Diante dessa associação quase imediata e, para alguns, quase inconsciente, às ideias de superstição, de malefício e de dubiedade ritualística, pesquisadores e pesquisadoras contemporâneos chegaram, por vezes, a questionar a pertinência da utilização de magia como um conceito válido à construção de análises fundamentadas na objetividade e no rigor metodológicos exigidos de pesquisas científicas. Por outro lado, observa-se o aumento significativo de investigações recentes que buscam reforçar a validade do conceito de magia, identificando sua existência em inúmeras culturas antigas, bem como ressaltando a funcionalidade de sua utilização como categoria heurística, ou seja, como uma categoria geral de aproximação inicial a ser adaptada às especificidades contextuais no processo de elaboração das definições que contemplem os aspectos êmicos de tais práticas. Entretanto, embora a abertura recente do campo ofereça aos estudiosos novas perspectivas e temáticas, o número reduzido de pesquisas acadêmicas dedicados ao tema da magia em comparação aos inúmeros estudos das tradições reconhecidas, entre aspas, como religiosas na antiguidade, ainda é algo que nos salta aos olhos. Da mesma forma, chama-nos a atenção o fato de as categorias de magia e superstição continuarem a ser utilizadas em dias atuais para estigmatizar certas crenças e práticas, diminuindo a condição do outro. Assentadas em parte no legado judaico-cristão de formação ocidental, tais preconcepções negativas sobre o diferente, o pagão ou o desconhecido, todos entre aspas, por favor, em muito foram reforçados por leituras parciais de fontes textuais do contexto greco-romano ou ainda pelos primeiros estudos antropológicos destinados ao tema. Desde fins do século XIX até meados do século XX, a investigação acadêmica concernente ao tema da magia esteve majoritariamente sob responsabilidade dos estudos antropológicos. Conforme exposto por Paula Monteiro em Magia e Pensamento Mágico, à época, este campo de estudos procurava entender a lógica que orientou maneiras de pensar diferentes das nossas, e, por sua vez, partia do pressuposto de que a magia podia ser entendida como um sistema que se organizava para compreender intelectualmente o mundo. As contribuições do pensamento antropológico sobre o tema são inúmeras e, em muitos aspectos, ainda servem como ponto de partida para a elaboração de análises acadêmicas. Em contrapartida, essas mesmas abordagens refletiram diretamente o contexto de produção do século XIX e as convicções pessoais de alguns pesquisadores, os quais privilegiaram o uso de definições modernas para investigar os sistemas religiosos da antiguidade. Em várias instâncias, como abordaremos, ecos dessa tradição reverberam até os dias atuais. Alguns anos após o aparecimento da teoria animista de Edward Taylor, James George Frazer retomou a abordagem antropológica socioevolucionista com o objetivo de compreender o desenvolvimento do pensamento humano a partir da progressão entre magia, religião e ciência. Em The Golden Bough, A Study in Comparative Religion, ou o famoso O Ramo de Ouro, uma obra de referência sobre o tema, o antropólogo escocês classificou a magia como a forma mais primitiva do pensamento humano. Característica do homem selvagem, do savage, entre aspas, ela foi apresentada como como desprovida de racionalidades consideradas mais complexas, como a concepção religiosa do mundo ou a lógica científica de explicação dos fenômenos naturais.
Tal proposta encontrou adeptos e críticos na antropologia e na sociologia clássicas, os quais invariavelmente recorreram ao pensamento de Fraser, fosse para reforçá-lo ou para refutá-lo. Inaugurou-se, assim, uma tradição de estudos retomada ao longo do século XX por Marcel Mauss, Émile Durkheim, Bronisław Malinowski, Evans Pritchard, Levi Brough, Claude Lévi-Strauss, entre outros, a qual apresenta, sob nosso ponto de vista e de maneira aqui bastante resumida, 3 características principais. A primeira delas é o propósito subjacente a todos esses estudos de depreender aquilo que seria elementar ao pensamento mágico em prol da construção do que Gilvan Ventura da Silva chamou de, nas palavras do autor, explicação global para fenômenos mágicos a partir de descrições etnográficas obtidas junto às sociedades primitivas, ou ainda o que Robert Hittner caracterizou como abordagens universalizantes sobre a magia. A segunda refere-se à concepção evolutiva do desenvolvimento humano em voga nos estudos apresentados e que, a partir do pressuposto de que o homem era primitivo e selvagem em períodos mais remotos, não hesitou em associar as atividades mágicas àquilo que considerou como desenvolvimento intelectual diminuto. Dessa forma, o conceito previamente elaborado de magia ganhou conotações negativas baseadas em preconcepções pessoais e arbitrárias que desconsideravam a relação intrínseca de alteridade, bem como respondiam a interesses de seu contexto de produção. Na abordagem teleológica do início do século XX, a qual possui o propósito de exaltar os avanços tecnológicos e o aprimoramento de metodologias científicas concernentes a diferentes campos de estudo, como apontou Hans-Dieter Betz, a religião tornou-se uma fase de transição entre a ignorância pré-científica e o que tem sido chamado de cosmovisão científica moderna. Essa última frase foi do Betz. O que nos leva, por fim, ao terceiro ponto a ser ressaltado, que é a definição de magia sempre em oposição à religião. Essa perspectiva propiciou a multiplicação de análises que revelam os juízos de valor subjacentes a tais abordagens e que colocam em destaque lógicas explicativas polarizadas e um tanto simplistas, tais como secreto versus público, individual versus coletivo, imoral versus moral, proibido versus oficial, interesse privado versus interesse comunitário e assim por diante. Todavia, observa-se uma mudança de perspectivas durante a década de 60, quando pesquisadores como Angelo Brelich, Walter Burkett e o grupo associado a Jean-Pierre Vernant desenvolveram importantes estudos sobre religião e mitologia na antiguidade. Tais estudos modificaram não só o paradigma analítico das pesquisas sobre os temas destacados, como também as abordagens subsequentes sobre magia no mundo antigo. A partir de então, as principais compilações de fontes relativas às práticas mágicas antigas, publicadas até meados do século XX, foram retomadas com o intuito de servirem à elucidação de conjunturas históricas. Da mesma forma, a visão dicotômica entre magia e religião previamente aceita passou a ser bastante criticada pelos pesquisadores da antiguidade, na medida em que, como apontou Ian Bremmer, primeiro, a atenção do debate é sempre focada na definição de magia, como se o significado de religião fosse geralmente aceito. Segundo, a magia não era um conceito estático. Terceiro, as culturas raramente concordaram em detalhes sobre o que constitui a magia. E, por fim, salvo poucas exceções, os antigos não opunham magia à religião. Conforme destacou o historiador holandês, além de refletir a visão dicotômica de mundo da tradição judaico-cristã, que coloca bem versus mal, tal lógica de oposição é, cito o autor, um produto típico das classes médias vitorianas, com sua forte necessidade de autodefinição positiva contra os súditos coloniais no exterior e os camponeses em casa. Não tem lugar em uma discussão sobre magia na antiguidade. Compreendeu-se por essa nova perspectiva que tratar magia e religião como dois construtos conceituais universais era aplicar arbitrariamente ideias e conceitos produzidos pela Europa moderna a outros contextos. Se para os antropólogos o imperativo de sua abordagem residia na necessidade de definir a magia, ou mesmo de categorizá-la dentro das relações de poder das comunidades julgadas primitivas, entre aspas, após a década de 60, o foco da maioria das investigações históricas encontra-se na preocupação dos pesquisadores em compreender como as sociedades antigas conceberam as suas próprias práticas mágicas. Esta tendência êmica nem sempre foi unânime, no entanto. Em Some Reflections on the Relationship Magic-Religion,
Henk Versnell chama a atenção para o fato de que as abordagens vinculadas ao entendimento de uma tradição a partir de seus próprios parâmetros, portanto, êmicas, adensaram-se tanto na busca pela refutação da perspectiva evolucionista freiseriana que, no fim, elas atingiram o extremo oposto de não diferenciarem absolutamente magia e religião. Mediante tal perspectiva, conforme expôs o autor, deu-se uma proposta defendida por alguns pesquisadores e inaugurada por Marré de se suprimir completamente a utilização do conceito de magia nos estudos, uma vez que, para Marré, nas palavras do autor, qualquer distinção entre religião e magia seria uma ilusão baseada em uma variedade de falácias, representando assim, volto a citá-lo, uma projeção etnocêntrica e uma distorção histórica. Fim de citação. Sob essa perspectiva, como a gente pode ver, todas as práticas mágicas antigas elas deveriam, então, ser identificadas como religiosas. Versnell menciona ainda como adeptos à tal ótica nomes importantes do cenário acadêmico de meados do século XX, tais como Radcliffe Brown, Kluckhohn e Pocock. Contudo, ele esforça também, Versnell se esforça também por deixar claro que não se filia a tal proposta, na medida em que, segundo o autor, eu cito Versnell, embora reconhecidamente essa abordagem funcionalista ela tenha produzido resultados notáveis e duradouros, a rejeição do termo magia logo se revelará impraticável e, de fato, está colocando a carroça na frente dos bois. Fim de citação. Por seu turno, Versnell advoga abertamente em favor de uma abordagem ética da magia e da religião, ou seja, que envolva conceitos desenvolvidos a priori pelos pesquisadores e que sirvam como guia à identificação e diferenciação inicial das práticas consideradas mágicas e não mágicas, para além de religiosas ou não. Em resposta direta a essa perspectiva teórico-metodológica do Versnell, em The Birth of the Term Magic, o Ian Bremmer chega a endossar o fato de que essa é, sem dúvida, para o Bremmer, a posição mais satisfatória do ponto de vista acadêmico. Contudo, ele expõe a seguinte ressalva com a qual a gente tende a concordar na nossa pesquisa, E aí são as palavras do Bremmer. No entanto, para ser viável, a definição ética de um conceito deve ser sempre a mais próxima possível do ponto de vista dos atores. Caso contrário, ela logo deixará de ser uma definição útil. Nesse sentido, a despeito da proposta ética destacada por Henk Versnell e mais alinhada às proposições como as de Ian Bremmer, especialmente durante a década de 90, o campo de pesquisas em magia na antiguidade entrou no que David Frankfurter chamou de período resolutamente êmico. A partir da década final do século XX, observamos a profusão de publicações em formatos de compêndio, nas quais autores e autoras especializados na investigação êmica das práticas, dos artefatos, das ideias, dos conhecimentos e dos discursos vinculados à tradição mágica de contextos e culturas específicos, contribuíram com capítulos especializados, os quais, em conjunto, objetivavam fornecer ao leitor interessado uma visão panorâmica de formas, aqui na acepção do Norberto Guarinello, mais abrangentes, tais como magia na antiguidade. Por sua vez, na segunda década do século XXI, nos últimos anos aqui, a gente tem atestado também a permanência e intensificação dessa tendência de produção dos compêndios, refletida na publicação de obras as quais contam com contribuições mais variadas e que abarcam escopos cronológicos e referenciais culturais mais diversificados. Tal dinâmica identificada dá-se também no cenário nacional, onde o aumento de trabalhos e publicações sobre o tema da magia na antiguidade tem aberto um campo de debates cada vez mais promissor. Nomes importantes como Gilvan Ventura da Silva, Maria Regina Cândido, André Leonardo Chevitarese, Gabriele Cornelli, Carlos Eduardo Campos, Semira Miscorsi da Silva, Patrícia Schlittler Cardoso, Ariadne Soares, Tamires Machado, Aline Dias da Silveira, Paulo Augusto Nogueira, Tiago Henrique Ribeiro, Daniel Juste, Gabriel Teixeira, Arlete José Mota, dentre muitos outros possíveis de serem citados aqui, tem contribuído diretamente para o crescimento do tema de estudos no Brasil em suas múltiplas variáveis teóricas, documentais, cronológicas e espaciais. Tendo em vista o quadro geral que buscamos apresentar até aqui, observa-se que os estudos nacionais e internacionais desenvolvidos nos últimos anos têm apresentado algumas perspectivas importantes de serem destacadas. A primeira delas
diz respeito à faceta ritualística e aos desdobramentos da materialidade nelas envolvidas sob a perspectiva cada vez mais em voga das práticas mágicas. Como salienta David Frankfurter na introdução do Guia dos Estudos sobre Magia Antiga, o livro agora publicado em 2019, ao trazer para o centro do debate as formas concretas e culturalmente bricoladas por meio das quais as ideias, os seres e as tradições religiosas e mágicas foram sentidas e experienciadas em seus respectivos contextos, tal concepção busca afastar-se do legado protestante dos estudos religiosos, o qual defendeu o aspecto do espiritual, do intelectual ou ainda do transcendente como teologicamente superiores e verdadeiramente dotados de crença e subserviência pessoais. Assim sendo, ao colocar o concreto, o objeto e o corporal como elementos importantes das práticas ritualizadas, a abordagem material tem representado um passo significativo no entendimento das muitas vertentes das práticas mágicas e religiosas envolvidas na cultura e vida humanas, além de representar uma abertura significativa do leque de fontes históricas a serem investigadas. Catades, deficciones, lamelae, óstracos, papiros, amuletos, ingredientes de composição dos feitiços, tigelas apotropaicas, relevos, colossoi, estatuetas, entre muitos outros. Por sua vez, a segunda perspectiva que destacamos refere-se à consciência do risco anacrônico e no limite ahistórico das interpretações puramente éticas, ou que busquem traçar uma oposição entre magia e religião, ao invés de uma relação de complementaridade entre ambas, na medida em que tanto uma quanto a outra apresentam dinâmicas de ação recorrentemente atestadas em conjunto. Portanto, como observamos no cenário nacional e internacional dos últimos 30 anos de pesquisa, a defesa da manutenção da categoria magia está posta, porém não como um conceito a priorístico, e sim como uma ferramenta heurística, ou seja, como uma aproximação abrangente e provisória, adotada como diretriz inicial de análise, a qual pode e deve ser adequada e ou inteiramente modificada mediante os desdobramentos interpretativos das especificidades dos contextos, das fontes e das culturas estudadas por meio de investigações que adotem, por fim, perspectivas as mais êmicas possíveis. Nesse sentido, destacam-se as variáveis terminológicas, ritualísticas, materiais e ideológicas particulares às culturas analisadas, como nos casos da Magué e da Goeteia gregas, da Magia e do Maleficium latinos, do Quechep judaico, da Xiputo mesopotâmica, da Reca egípcia, dentre muitas outras. No caso específico da última tradição mencionada, o conceito de Reca é fundamental para se compreender a concepção egípcia de mundo e dos desdobramentos de suas narrativas cosmogônicas em sistemas reais de crenças e práticas mágico-religiosas. Em linhas gerais, na cultura egípcia antiga, Reca é tanto a força cósmica de potência criadora, quanto a personificação dessa potência na figura de um deus de mesmo nome, o deus Reca. De acordo com a tradição cosmológica vinculada principalmente à teologia menfita, no início dos tempos, antes da criação do mundo, o único poder divino existente, que era Ptah, manifestou a potência criativa de Reca em uma personalidade divina, o deus Reca, a qual foi concebida como a primeira encarnação do Criador. Da potência criadora inerente ao deus Reca, emanaram Hu, a personificação da palavra, ou o logos criativo, e Sia, a personificação da compreensão ou percepção desse logos. A partir da confluência dessa tríade divina, o universo habitado por deuses e homens, a ordem cósmica e os demais deuses do panteão egípcio eram criados e recriados diariamente por meio da palavra, ou seja, conforme a divindade criadora chamava as coisas à existência por meio da palavra, o poder de Reca era o que possibilitava tais criações, traduzindo o que era ideia em reflexão tangível ou em imagem. Em linhas gerais, segundo esse princípio, todas as palavras e imagens possuíam em si a manifestação de Reca, e por isso eram tanto projeções do divino como recipientes de sua essência. Em concordância com tal princípio, estavam também os usos mágico-religiosos de estatuetas, de relevos, vasos, animais, plantas, dentre outros, aplicados como representações em cultos funerários, práticas médicas, rituais de execração e os demais. Por sua vez,
Os atos rituais também eram empreendidos com a finalidade de concretizar por meio de ações representativas, cercando, superpondo, queimando, amarrando e etc., situações abstratas, tais como domínio, superioridade, imprecação, vitória, derrota, proteção, dentre outros. Em suma, compreendida sob o viés da consagração de imagens, a Reca era a base que fundamentava a estrutura egípcia de culto dos templos. Como defendido por Geraldine Pint, a prática da Reca é atestada em solo egípcio desde o terceiro milênio antes da Era Comum, e diferentemente das principais características destacadas pelo paradigma antropológico, tanto no Egito faraônico quanto no ptolomaico, a Reca apresentava status de religião oficial, contava com sistemas de crenças, atitudes rituais e racionalidade intrínseca altamente complexos, bem como esteve presente no cotidiano e na concepção de mundo dos egípcios. Não era, contudo, uma prática homogênea ou que não tenha apresentado alterações relevantes ao longo de séculos de história. Ao contrário, sofreu importantes inflexões decorrentes das diferentes configurações políticas, sociais e de contatos culturais que marcaram a longa história do Egito Antigo. À mercê da munificência do Império e dos imperadores, por exemplo, durante todo o período de dominação romana, os templos e seus cultos egípcios sofreram a dilapidação progressiva de seu poderio simbólico e econômico. Todavia, em conformidade com que os estudos pós-coloniais sobre o imperialismo romano têm demonstrado, é preciso destacar que o controle imperialista não representou a extinção das atividades de Reca ou das atuações ritualísticas sacerdotais, mas sim uma progressiva tendência centrífuga dos centros religiosos tradicionais em direção à prática local e doméstica, tal como defendido por Frankfurter. Ou seja, para a gente compreender a delineação desse novo cenário mágico religioso egípcio, em que o status de religião oficial passa a ser guardado cada vez mais pelo culto imperial em Alexandria, é preciso nos voltarmos para uma perspectiva de piedade privada que aborde a contribuição da população egípcia à manutenção, ainda que parcial e simbólica, dessas tradições mágico-religiosas. Um fato que perdura e que apresenta importância fundamental é a dependência da condição de existência egípcia à prática ritualística da Reca e tudo que ela engendra: a recriação do mundo, a manutenção da Ma'at, a demarcação dos tempos sagrado e profano, a condição de existência do ciclo agrícola e etc. Dessa maneira, ainda que a perda progressiva de prosperidade e autonomia dos templos tenha ocasionado a impossibilidade da realização dos grandes festivais religiosos, sobretudo a partir da crise econômica do século III da Era Comum, isso não significou o fim das práticas mágico-religiosas ligadas à subsistência e proteção divina da população egípcia. No mesmo sentido, não representou o rompimento do contato dos nativos com seus deuses, uma vez que o aumento do número de santuários abertos ao público buscava suprir os aparecimentos outrora cíclicos das grandes divindades. Ademais, a veneração de estelas e estátuas de cura denotavam a constância da piedade privada à parte dessa situação paralela dos templos. Em vista disso, a tradição ritualística em destaque permite esclarecer não só a continuidade da relevância social do sacerdote como um agente dotado do saber prático em realizar tais rituais, mas também o fato de que a especialização cada vez maior desses indivíduos em relação ao conhecimento e execução de tais ritos foi condição sine qua non para que eles mantivessem o potencial carismático do seu ofício fora dos templos. Anteriormente, a distinção social dessa casta residia em seu domínio da leitura e escrita adquiridos nos scriptoria, o que os caracterizavam, entre aspas, como sacerdotes leitores. Face a uma população majoritariamente analfabeta, tal saber os habilitava a atuar como intérpretes e mediadores de narrativas mitológicas, invocando a autoridade do templo e transmitindo o poder da Reca imanente à palavra escrita por meio da confecção de amuletos, do desempenho dos ritos de queimas de nomes, das consultas oraculares, dentre outros. Com as ações romanas de restrição à autonomia política e econômica dos templos, testemunha-se por documentação material e papirológica a atuação diferenciada dos antigos sacerdotes leitores, cada vez mais alheios aos recintos dos templos, desvinculados da prática institucionalizada de Reca.
Como podemos atestar aí sim nos papiros mágicos greco-egípcios, a atuação itinerante desses agora, entre aspas, sacerdotes magos, bastante influenciada pela prática helenística da magué e da goeteia, outrora assimilada no período ptolomaico, figurava principalmente nos ambientes urbanos e vinculava-se às necessidades cotidianas de uma clientela mais diversificada. Nessa modificação de cenário, todo o reconhecimento, especialização ritual e carisma que os acompanhavam ampliaram a sua autoridade a um universo cultural, religioso e simbólico mais amplo. As resiliências e modificações da tradição egípcia de prática da reca que destacamos podem ser observadas no contexto romano de dominação egípcia por meio dos chamados papiros mágicos gregos, um extenso corpus papirológico composto majoritariamente entre os séculos I antes da Era Comum e V da Era Comum, e que apresenta especial concentração de produção nos séculos III e IV da Era Comum. São, com efeito, junções de textos de diversas naturezas e extensões, em papiros simples, ou em rolos, ou em códices compósitos, que pertencem ou à categoria de magia aplicada, ou seja, os materiais resultantes dos rituais já desempenhados, ou à categoria de formulários mágicos. E nessa segunda faceta, eles compreendem uma série de fórmulas, de instruções para a confecção de amuletos, de remédios, de encantamentos que visam amor, amarração, imprecação, cura e contato direto com seres considerados divinos, bem como prescrições ritualísticas para o desempenho de adivinhações, de invocações, exorcismos, leituras astrológicas, leituras de sonhos, para uso de ervas, de minerais, de substâncias aromáticas. Os exemplos são muitos, né? Nesse sentido, a gente pode observar que atributos essenciais da concepção egípcia de Reca subjazem à tradição de práticas registradas no corpus papirológico destacado, como a sua vinculação às narrativas míticas primordiais, como a sacralidade da escrita, das imagens e da oralidade, tanto como das representações corporais e sonoras desempenhadas pelos praticantes durante os rituais. Ainda que os PGM, os papiros mágicos, inegavelmente reflitam também a influência pragmática da magueia grega, no limite, é a potência criadora de Reca que anima, inspira, sacraliza e dota de certa agência os objetos, as falas, os escritos, as representações imagéticas, as atitudes ritualizadas do praticante e os resultados materiais desses ritos, os amuletos, os catadas, moios óstracos, as lamelas e as estatuetas, os remédios, os venenos, os filactérios e etc. Assumimos, assim, a trajetória metodológica possível, destacada por pesquisas recentes, na qual partimos da concepção heurística da magia como uma ação humana ritualizada de busca por interferência na ordem do mundo, tendo em vista um objetivo inicial e, na maioria das vezes, alguma assistência de poder ou de poderes considerados sagrados. Como, então, um segundo passo, e tendo em vista a proposição final de análise da tradição em parâmetros êmicos atestados, assinalamos as seguintes especificidades da prática da Reca egípcia entre os séculos I antes da Era Comum e V da Era Comum, segundo os papiros mágicos greco-egípcios. Ela é prática porque é sempre ação humana, ela é prática ritualizada e, dessa forma, é um saber técnico vinculado tanto à posse dos textos prescritivos, quanto ao conhecimento sobre o que, com o que, como, quando e onde tais práticas deveriam ser desempenhadas, a depender da demanda pré-determinada. Ela vincula-se a prescrições que refletem um saber técnico acumulado por séculos nos ambientes templários. Ela é dotada de certo atributo coletivo, uma vez que evoca a tradição da prática ritualística sacerdotal socialmente reconhecida pela população autóctone. Ela não apresenta juízos de valor intrínsecos à sua existência. Parece tender, dentro do período destacado, a um saber técnico que se profissionaliza mediante as resoluções administrativas romanas de enfraquecimento do poder simbólico, religioso e econômico dos templos egípcios, e com isso ela extrapola os escritórios e as atividades sacerdotais dos cultos templários para ganhar, então, atributos de itinerância. É cada vez mais multifacetada e multicultural em razão da ampliação do espectro de demandas cotidianas, tanto quanto da proveniência estrangeira de materiais, línguas e divindades envolvidas em sua prática. Ela compreende a ação de interferência na ordem natural ou na ordem causal do mundo como algo possível, uma vez que tal potência, ou seja, a potência de Reca,
foi atribuída pelos deuses à agência humana dentro da configuração cosmológica tal qual apreendida pelos seus praticantes. Apesar de ação humana, depende diretamente de poderes advindos da esfera do sagrado, a qual é povoada por diversos seres que vão desde as divindades amplamente reconhecidas até os anjos, os daimones, os personagens míticos, os espíritos de pessoas mortas, enfim. E, então, por fim, ela possui força de potência que varia de acordo com a capacidade do praticante em invocar tais seres e em impeli-los a agirem favoravelmente à sua causa. Em suma, é bastante comum que os estudiosos do tema dediquem as primeiras páginas de seus trabalhos à apresentação da perspectiva teórico-metodológica a qual se vinculam, e, com isso, ao esclarecimento de quais vertentes de análise eles partem para pensar o problema da magia no mundo antigo e os seus descompassos interpretativos em relação à concepção moderna do termo, ou às concepções modernas do termo, na verdade. Observamos nisso um passo fundamental para que tanto o pesquisador quanto o leitor eles tenham claros os questionamentos iniciais que movem uma pesquisa acadêmica, bem como os seus limites e as suas possibilidades interpretativas. De toda sorte, a multiplicidade cada vez maior de estudos sobre o tema tem, em todo sentido, só a somar na construção de um campo interpretativo cada vez mais rico em caminhos a serem percorridos, agora e no futuro. Bem, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, né? Como eu disse inicialmente, é mais uma proposição de caminhos, né, a serem trilhados pelos pesquisadores, não tem muito respostas a oferecer, né, mas aí uma ideia de oferecer caminhos de leitura e caminhos teórico-metodológicos para que vocês avancem por essa trajetória tão especial que é o estudo de magia na antiguidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. Excelente fala. Acompanhamos aqui, gostamos bastante. Muito interessante. É um tema realmente fantástico, né? E esse panorama geral que você apresentou aí realmente deixou a gente bastante instigado com essa proposta. Posteriormente, a gente comenta um pouquinho mais. Então, vamos seguir nossas apresentações aqui na mesa 1. Agora nós temos o trabalho do Gabriel Paredes Teixeira, né, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ, é membro do Laboratório de História Antiga e do Atrium, Espaço Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade, e é bolsista CAPES. Ele vai apresentar uma comunicação com o título de Repressão à Magia em Roma, relatos de julgamentos e violência relacionados ao Venetium na literatura latina. Então, Gabriel, também 30 minutos, tá? A palavra é sua. Tá ok. Eu peço só que confirme se está aparecendo o meu slide. Está ok. Ah, ok. Tá Bom, certinho. em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu fico extremamente lisonjeado. A minha primeira apresentação na iniciação científica foi no Atrium, no Rio de Janeiro, na UFRJ, e agora está participando desse evento como um dos conferencistas, ver o Atrium crescendo também para outros estados é muito, muito gratificante. Agradeço ao professor Carlos Eduardo Campos e à professora doutora Arlete Mota. Saúdo também o professor doutor Carlos Prado e a Ana Paula Scarpa e a todos que estão assistindo. Bom, a minha comunicação ela é muito menos teórica e eu fico feliz que a Ana Paula Scarpa tenha proposto, né, esse apanhado, toda essa reflexão, porque a minha apresentação, ela na verdade surge, é um fruto de alguns problemas que eu tive durante o meu mestrado, né? Alguns problemas que eu notei quando eu estava estudando uma série de personagens, as Annus Veneficae, na literatura latina, e nessa época o professor doutor Carlos Eduardo, que estava ainda no doutorado,
a gente tinha várias discussões, várias trocas, porque a gente não concordava bem como que a gente deveria chamar essas personagens das Benéficas, né? Se era bruxa, se era feiticeira, e, enfim, com o tempo eu descobri que, na verdade, esse problema talvez não seria superado, porque esse termo Beneficium, bem especificamente latino, ele possui uma polissemia, e eu gostaria de abordar isso hoje e mostrar algumas consequências, né, dessa polissemia e da importância também da gente investigar as palavras, investigar o contexto, como a professora Ana Paula ela propôs. Então, eu vou passar o slide aqui como forma de ir acompanhando o texto escrito e, enfim, a minha apresentação se chama Repressão à Magia em Roma, Relatos de Julgamentos e Violência relacionados ao Beneficium na literatura latina. Então, a Lex Cornelia de Sicaris e Beneficis é considerada uma das fontes mais relevantes para o estudo e a compreensão dos mecanismos jurídicos contra crimes mágicos em Roma. Promulgada durante a reforma jurídica proposta por Sulla no ano de 81 a.C., a lei não contém termos como substantivo magia ou adjetivo mágico, e provavelmente nem poderia, já que tais palavras, que chegaram ao latim a partir de empréstimo grego, são atestadas nas fontes latinas somente a partir das obras de Cícero e de Catulo, mais de 2 décadas após a elaboração da Lex Cornelia. Em vez de magia, o que encontramos nessa lei é o termo Beneficium, que, para muitos estudiosos, seria uma espécie de equivalente latino mais antigo para o que viria a ser o termo magia. De fato, a equivalência entre esses dois termos aparece, por exemplo, no discurso de defesa proferido pelo filósofo e orador Apuleio de Madaura, em um tribunal para o qual fora convocado para defender-se das acusações de crime mágico no século II. Um desses crimes teria sido justamente utilizar o Beneficium para seduzir sua ex-esposa, a rica viúva Pudentila. Em um primeiro momento, o Beneficium, de fato, parece se encaixar muito bem na ampla categoria contemporânea da magia, ou, pelo menos, das coisas mágicas. Contudo, tentarei, ao longo dessa apresentação, defender a ideia de que fontes literárias produzidas até, pelo menos, a segunda metade do século I depois de Cristo, nos apresentam o Beneficium como um termo que carrega significados específicos, em oposição a outros que compõem o que poderíamos classificar como o vocabulário mágico antigo. As especificidades do vocábulo, o Beneficium, exigem uma atenção especial, sobretudo porque ele transita entre os domínios do natural e do sobrenatural, e aqui eu ponho entre muitas aspas, porque os próprios latinos não fazem essa distinção de natural e sobrenatural, mas utilizando os nossos termos, podendo designar tanto o envenenamento por meio de substâncias ilícitas, quanto práticas de feitiço. Essa polissemia exige um esforço de adaptação de nossa parte para a compreensão dos relatos e contextos nos quais o termo é atestado. Então, iniciaremos a investigação do sentido de Beneficium pelo texto da Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis, que é esse que está aparecendo aí na tela. A lei mais antiga a condenar o crime de Beneficium, da qual temos conhecimento. Embora tenha sido promulgado durante a reforma imposta pelo ditador Sulla, no ano 81 a.C., a Lex Cornelia foi compilada no documento jurídico conhecido como o Digesto de Justiniano, cerca de 600 anos após passar a vigorar. É graças ao Digesto que hoje temos acesso ao texto da Lex Cornelia. A lei inicia alegando ter por objetivo punir assassinos. E aqui eu coloquei o texto do Digesto para lembrar e deixar claro para a gente que não é o texto proposto na época do Sulla. É uma versão compilada e anotada desse texto. Então, eu coloquei aqui para a gente se lembrar, né, que estamos tratando com Digesto e não diretamente com a Lex Cornelia. Então, para punir os assassinos, ela prevê o castigo àqueles que utilizam arma, os sicarii, ou venenos, os benefici. Entre os envenenadores, que são esses benefici, o texto propõe
a pena de exílio àqueles que utilizem veneno para matar, venenum necandi, venenos ruins, mala venena, ou que comercializem medicamentos ruins, mala medicamenta, no texto da lei. Do ponto de vista contemporâneo, o texto da lei não parece necessariamente conter algo especialmente mágico ou sobrenatural ao falar de veneno, mas os comentários e anotações dos juristas responsáveis pela compilação do digesto tornam mais clara a sua interpretação. Segundo eles, fora necessário especificar que a lei condenava os venenos ruins, uma vez que existiam também venenos bons, utilizados para curar, ad sanandum, e venenos de amor, o venenum amatorium. De acordo com os comentaristas, a lei não puniria nenhum desses bons venenos, entre aspas, né? Quem está dizendo bons venenos sou eu. Essa definição de um bom veneno que nos permite compreender que o venenum combatido pela Lex Cornelia não é necessariamente equivalente ao termo veneno, conforme o utilizamos na língua portuguesa, podendo também assumir o valor de algo como um filtro ou poção. Para os especialistas, a dicotomia existente no texto estava, na verdade, entre os assassinatos cometidos através da violência física, né, o factum, e aqueles que utilizassem métodos invisíveis, o dolus, dentre os quais estariam envenenamento e feitiçaria sem distinção. Então, sicari, sica, né, é a palavra para punhal, sicari são os apunhaladores, e o enefic são os envenenadores. A polissemia da palavra venenum, no latim, abandonada durante a evolução das línguas neolatinas, pode estar ligada às suas origens etimológicas. David Kaufman, que realizou um estudo sobre o envenenamento em Roma, propõe a etimologia do venenum a partir da deusa Venus, da deusa Vênus, relacionada à paixão. Conforme a proposta, o veneno seria originalmente uma poção do amor, um preparo feito para despertar a paixão. Posteriormente, o termo teria passado a designar quaisquer substâncias capazes de alterar o estado físico ou mental de outra pessoa. Ernoult e Meillet corroboram a proposta, ao menos em parte. Embora não se comprometam com a hipótese de derivação a partir do nome da deusa, ao menos afirmam que o venenum possuía originalmente o sentido de infusão de plantas mágicas, encantamento ou filtro. E aqui é interessante, né, que eles propõem que o venenum teria esse sentido original de infusão de plantas mágicas, mas a palavra venenum é muito mais antiga que a palavra mágica no latim. Assim como o termo grego fármacon teria adquirido posteriormente o sentido pejorativo de veneno, como algo necessariamente danoso. Embora as ambiguidades contidas no termo venenum apareçam nos comentários Alex Cornelia, as palavras veneficium e veneficus, derivadas diretamente de venenum, com acréscimo do sufixo latino ficus, que é utilizado para dar à palavra a ideia de agente ou causa, parecem ter conservado apenas o caráter pejorativo posterior do termo, sendo quase sempre utilizadas de maneira negativa na literatura. Anfitrião, na peça homônima de Plauto, ao tomar conhecimento de que o deus Júpiter assumira a sua forma, o acusa de ser um venéficus tessálio, sem saber tratar-se da divindade. Segundo a personagem, esse venéficus, ou seja, esse usuário de veneficium, perversamente perturba a mente de sua família. A associação entre o veneficium e loucura ou confusão mental se estende até o final do período republicano e prossegue pela documentação imperial. Cícero relata o caso do orador Cúrio, que colocou a culpa de sua incapacidade de declamar um discurso no esquecimento gerado pelos supostos veneficia, utilizados por seus adversários políticos. Horácio, que representa as velhas venéficae, sendo venéfica a forma feminina de venéficus, em diferentes poemas, as define como mulheres capazes de retorcer as mentes humanas através de encantamentos, Carmina e de Venena. Encantamentos e venena foram exatamente os termos utilizados por Tácito para descrever os meios pelos quais Numancina fora acusada de causar a loucura em seu ex-marido, o pretor Plautio Silvano.
Percebemos, então, que o Eneficium é apresentado na literatura como uma prática prejudicial e danosa, quase como sinônimo para agressão não física. Os sintomas gerados pelo Eneficium, esquecimento, confusão, etc., aliados à sua associação direta com os encantamentos, fazem com que ele se pareça uma forma específica de agressão mágica. E, de fato, diversos estudiosos propõem que o termo faça parte do repertório de palavras mágicas latinas. Até por isso, é surpreendente quando encontramos, nos estudos de Plínio o Antigo, uma separação clara entre o Eneficium e magia. Plínio dedica à magia a parte inicial do livro 30 da sua obra enciclopédica, História Natural. Segundo o autor, a magia seria a mais fraudulenta das artes e não possuiria qualquer eficácia. E aqui a gente tem a passagem, né? Ele fala, entre outras coisas, frequentemente demonstramos as falsidades mágicas, magica e vanitates, nas partes anteriores da obra, sempre que os pretextos e as condições demandaram, e devemos continuar revelando tais falsidades. Aí foi o que completei, né? Contudo, em poucos aspectos, tal assunto é digno de grande devoção, sendo apenas porque a mais fraudulenta das artes, fraudulentíssima artium, por muito tempo ganhou força em todo o mundo. Então, para o Plínio, a maior prova da ineficácia da magia é que o imperador Nero tentou dominá-la. E, embora tivesse todos os recursos à sua disposição e tenha levado sacerdotes persas até Roma para aprender as técnicas mágicas, Nero jamais fora capaz de fazê-las funcionar. A posição de Plínio parece demonstrar um ceticismo da parte do autor com relação à magia em geral, ceticismo esse que é aceito por muitos estudiosos. Mas logo notamos que o ceticismo do autor se aplica somente e especificamente às técnicas que ele identifica como pertencentes a essa tradição persa. Em um trecho que à primeira leitura pode parecer muito curioso ao estudioso da magia na antiguidade, Plínio afirma: portanto, que fique decidido que a magia é execrável, inútil e vazia. E ainda que nela haja quaisquer sombras de verdade, seu poder advém das artes benéficas, né? Benéfica e artes, não das mágicas, mágicas. Ou seja, Plínio localiza em campos distintos a magia, o que ele chama de magia, né? Magia, e o Eneficium, inclusive com relação à eficácia de cada um deles. O ceticismo do autor com relação à magia certamente não se estende ao Eneficium, algo que fica claro quando consideramos a preocupação de Plínio em descrever diferentes formas de Beneficia e as maneiras de proteger-se delas. Apenas no livro 28 da História Natural, um dos dedicados aos remédios, encontramos uma série de descrições de Beneficium, como, por exemplo, Plínio utiliza o termo para descrever indivíduos de natureza monstruosa que possuíam o olhar venenoso, o Eneficus aspectus. Plínio afirma também ser o Eneficium cruzar os dedos ou as pernas na presença de mulheres em trabalho de parto, uma vez que dificultaria o nascimento da criança, ou de pacientes a quem medicamentos eram administrados. Em dois momentos diferentes, Plínio recomenda a utilização da urina e do vinho com incenso como remédios contra o Eneficium, tais como a Plínio relata o hábito dos romanos de pendurar focinhos de lobos nas entradas de suas casas como amuletos para afastar o Eneficia. E, segundo Plínio, os magos, magi, afirmavam poder descobrir as fontes do Eneficium caso inserisse uma pedra de amolar embaixo do travesseiro de sua vítima sem que ela soubesse. Então, segundo Plínio, os magos diziam que se você fizesse isso, a pessoa, ela diria desde quando ela está sob a influência do Eneficium, de onde veio o Eneficium, ela só não conseguiria dizer quem foi que lançou. Eu acho bem interessante essa passagem. O Plínio diz que é tudo mentira, ele sempre que fala dos magos chama ele de mentirosos, charlatões, mas eu acho bem interessante porque parece que, bom, dá a entender que essas práticas eram realizadas, né? E talvez isso adiante
as funções que os magos vão aparecer realizando nos papiros, né? Como, por exemplo, de exorcistas, de purificadores e também na literatura, né? Nos escritos do Luciano, por exemplo. E também coloca os magos como uma espécie de canon folk, né? A definição antropológica dessas pessoas sábias, pessoas que dominam alguma técnica sobrenatural e protegem as outras desse tipo de agressão, como é o caso do Beneficium. Então, a distinção entre o Beneficium e magia não é uma exclusividade de Plínio. Pelo contrário, ela parece muito natural aos autores anteriores a ele. Horácio, por exemplo, que conhecia o adjetivo magicus, pois o empregou no segundo livro de suas epístolas, e ele usa para descrever os sonhos que ele tem. Ele diz que são pesadelos terríveis, mágicos. O Horácio jamais utiliza para descrever ações das Benéficae, embora tenha dedicado a elas 3 poemas inteiros e longos. A distinção é ainda mais clara quando consideramos o épico Farsália de Lucano, poeta do período neroniano. No 6º livro do poema, Lucano opõe abertamente e em diferentes momentos a prática da terrível benéfica Tessália, Ericto, às dos magos. Em uma das passagens, o poeta afirma que Ericto criava encantamentos desconhecidos dos magos e dos deuses da magia. Em outro momento, Ericto invoca um fantasma e protege a ele o descanso eterno em troca de seu auxílio para prever o futuro, tornando, então, é o que ela promete a ele, né, torná-lo invulnerável até mesmo aos cantos dos magos. Aos cantos, no caso, os encantamentos, né, os Carmina. Percebemos, então, que os romanos possuíam um vocabulário diversificado e tipificado para práticas que, para nós, muitas vezes podem ser agregados em categorias amplas e vastas, como a de magia de forma geral. Levando em consideração as diversas descrições e instruções apresentadas por Plínio para a proteção contra o Beneficium, a recorrência do uso desse termo pelos autores romanos e sua presença em textos jurídicos seria de se esperar uma profusão de relatos de julgamentos contra o Beneficium, ao menos depois da promulgação da Lex Cornelia. Porém, com exceção dos casos de Fúrio Crécimo, e esse é um caso narrado pelo próprio Plínio no livro 17 da História Natural, de um sujeito que foi acusado de Beneficium, e o de Apuleio de Madaura, além dos processos contra mulheres descritas na obra de Tácito, estudos sobre magia na antiguidade parecem apontar para uma ausência de relatos a esse respeito. Vejamos então se é possível, a partir de outras fontes, constituir uma outra perspectiva do tema. Então, eu proponho primeiro a análise dessa passagem do Aburbi Condita, né, desde da fundação da cidade, a obra histórica do Tito Livio, historiador romano bem importante do final da República. No livro 8º da obra, Tito Livio apresenta um episódio curioso, supostamente ocorrido no ano 331 a.C., e que culminou com a condenação de mais de 150 de mulheres. De acordo com o autor, em meio à peste que assolava a cidade de Roma naquele ano, uma denúncia feita por uma escrava ao Senado atribuiu o grande número de mortes a delitos típicos de mulher, fraus muliebris, no original. Segundo a testemunha, matronas romanas estariam propagando a doença através de venenos, venena. Após o depoimento, a escrava conduziu as autoridades até um grupo de mulheres flagradas no momento que elas produziam as drogas, chamadas pelo Lívio de medicamenta, com as quais supostamente estariam espalhando a doença. Levadas ao fórum, o grupo composto por 20 mulheres foi obrigado a ingerir a substância, o que teria resultado da morte de todas elas. Convencidos da conspiração, os senadores iniciaram uma investigação que culminou na condenação de pelo menos 170 mulheres. Segundo Lívio, esse teria sido o primeiro julgamento de Beneficium ocorrido na história de Roma. Esse episódio, que é quase sempre ignorado pelos estudos sobre magia na antiguidade, pode nos possibilitar um outro olhar sobre o cenário de acusação na Roma Antiga. Todas as traduções às quais tive acesso
traduziram os termos Veneficium e venena nessa passagem como equivalentes de veneno. Poison nas línguas inglesas e poisson na francesa, na única tradução francesa que eu consultei. A escolha de tradução do termo polissêmico latino por um outro de sentido único acaba comprometendo a interpretação do texto. Ao se perder o sentido amplo das palavras originais, a impressão que temos é que, sem dúvida, essas mulheres teriam sido consideradas culpadas de espalhar a peste por meio de substâncias nocivas naturais. Mas, com tudo que foi exposto até agora acerca dos vocabulários Veneficium e venena utilizados por Livio na narrativa, podemos lançar um olhar um pouco menos inocente sobre essa passagem. Em primeiro lugar, devemos questionar se Tito Livio poderia realmente acreditar que os primeiros 4 séculos de história de Roma teriam transcorrido sem nenhum julgamento de envenenamento, dado que o autor afirma ter sido esse o primeiro caso de julgamento do crime de Veneficium e que é traduzido por quase todos os tradutores como veneno, né, envenenamento. Parece improvável que Livio acreditasse que, até o ano de 331 a.C., ninguém jamais tivesse sido levado ao tribunal pela utilização de veneno. A seguir, é preciso considerar a expressão fraus muliebris, empregada pelo autor. O Veneficium, como maneira de agressão mágica, era amplamente associado às mulheres na literatura contemporânea à composição da obra de Livio, sendo as Venéficae muito mais recorrentes que suas contrapartes masculinas. Também é necessário levar em conta que os termos utilizados na narrativa, venena, Veneficium e medicamenta, são exatamente os mesmos da Lex Cornélia, lei que vigorava no tempo de Livio e que certamente era conhecida pelo autor. Por fim, mas não menos importante, a narrativa de Livio possui semelhanças notáveis com outros episódios bem documentados de perseguição a grupos motivada pela disseminação de doença. Podemos lembrar, e é o caso mais famoso de todos, né, que entre os séculos XIV e XV, na Europa, foi a propagação da peste negra que desencadeou uma série de perseguições, uma vez que as autoridades do continente passaram a alegar que bruxas eram as responsáveis pelo contágio e envenenamento da população. E aí um outro caso, de 1997, bem mais recente, só que bem mais obscuro, né, um surto de meningite na região norte de Gana motivou uma onda de violência contra mulheres, resultando na agressão e linchamento de várias delas em um período curto de algumas semanas, graças à desconfiança da população local de que elas fossem as responsáveis pela propagação da doença. Então a gente tem aqui 3 casos, né? Um deles que a violência é puramente jurídica, teoricamente, pelo que o Livio fala, um outro em que a violência foi jurídica e popular, né, na Europa, e um outro em que a violência foi popular, mas são 3 casos no qual feiticeiras, bruxas, mulheres acabam sendo acusadas de espalhar de maneira sobrenatural uma peste, considerando que o Livio realmente está usando o Veneficium no seu sentido sobrenatural, né? Então, outro relato sobre uma suposta perseguição em massa contra praticantes de Veneficium em Roma pode ser encontrado na obra de Livio também. Ao tratar do intervalo entre os anos 184 e 180 a.C., o historiador menciona uma investigação empreendida pelo pretor Caio Manius, que, no período, fora designado como governador da Sardínia. Segundo Livio, Manius ficara responsável por investigar casos de Veneficium nos arredores da cidade e, depois de algum tempo, enviou uma carta, possivelmente ao Senado, Livio não especifica, declarando que havia condenado já 3.000 pessoas e que o número total de criminosos seria ainda muito maior de acordo com as evidências que possuía. Na carta, Manius teria revelado sua intenção de encerrar a investigação ou abandonar o governo da província se precisasse continuá-la. Não é possível saber quais as definições exatas para o delito relatado por Manius. Contudo, mais uma vez, parece improvável tratar-se do crime de envenenamento conforme nossas concepções contemporâneas. Parece difícil acreditar que em apenas uma província, milhares de pessoas estariam se envolvendo em envenenamento simultaneamente, e que uma carta seria a única evidência de um crime de tamanhas proporções. Também parece pouco plausível que Manius sugerisse simplesmente abandonar uma investigação de crimes de envenenamento caso isso envolvesse milhares de assassinatos. Se pudermos confiar em Livio,
relatando o caso quase 2 séculos mais tarde, parece muito mais realista que Manius estivesse processando pessoas por práticas como mal-olhado, maldições e outras infrações pouco concretas. Finalmente, e aí uma fonte, eu peço até desculpa por ser uma fonte de segunda mão, mas com a qual eu entrei em contato bem recentemente, a gente tem essa crônica do ano 354 depois de Cristo, que é um documento que foi apresentado, ele foi traduzido e apresentado numa coletânea do Daniel Ogden, na segunda edição do livro Magia, Bruxaria e Fantasmas nos Mundos Gregos e Romano. Esse documento menciona a prisão de um total de 130 pessoas supostamente identificados pelo crime de Venerari e Malefici, durante o Principado de Tibério Augusto, que durou 13 anos, entre os anos 41 e 54 depois de Cristo. Segundo o autor da crônica, dentre os condenados, 85 eram mulheres e apenas 45 homens. Embora não utilize o termo venéficos, podemos desconfiar que a palavra venerários, cujo significado é aquele que vende venenos ou até mesmo envenenador, seja semelhante, sobretudo por estar associada no texto a maleficium, termo muitas vezes utilizado na Antiguidade Tardia para definir crimes não físicos. Além disso, chama a atenção a quantidade de mulheres condenadas, quase o dobro do número de homens, o que nos faz lembrar dos delitos típicos de mulher citados por Lívio durante a narrativa e que culminou com a responsabilização das matronas pela peste. E também um estudioso, o Ronald Hutton, ele faz uma observação muito boa, que o termo maléficos pode ser utilizado para definir qualquer tipo de criminoso, né, crimes comuns, mas que seria muito estranho que apenas 130 pessoas fossem presas, e a maioria delas mulheres, durante esses 13 anos. Então, eu vou pular a próxima parte, na qual eu mostraria alguns exemplos de violência explícita contra as personagens benéficas, a partir das passagens, né, da leitura das passagens. Essas passagens incluem descrições de apedrejamento, enforcamento, perseguição, uma mulher que é ameaçada de ser enterrada viva. Eu achei que eu tinha 40 minutos, mas na verdade não, são 30. Então eu vou pular essa parte, mas fiquem cientes de que elas existem na literatura ficcional latina, também essa repressão como uma forma de violência popular direcionada contra pessoas que praticam o beneficium. Então, as minhas conclusões são que os termos latinos, eles são extremamente específicos, né? A gente percebeu essa polissemia desde a Lex Cornélia, que faz com que os especialistas tenham que especificar que tipo de beneficium está sendo tratado ali. É uma coisa que nós não temos na língua portuguesa. E essa polissemia, ela acaba fazendo com que a gente tenha que se readaptar, né? Aprender a relativizar as nossas visões e aprender a falar, né, esse vocabulário das coisas mágicas, que é um vocabulário que muda muito e que não é necessariamente equivalente ao que nós estamos acostumados a usar. Então, eu tive essa surpresa quando eu encontrei a passagem do Plínio, na qual ele diferenciava a magia de beneficium. Quando eu estava no mestrado, fiquei muito confuso e comecei a estudar profundamente o beneficium e acabei descobrindo, enfim, essas coisas que eu vim compartilhar aqui com vocês. Espero que todos fiquem animados para estudar os vocabulários e também as práticas, né, concretas, que também variam muito. E é isso. Muito obrigado. Muito bem. Excelente exposição também, Gabriel. Parabéns pela apresentação do trabalho. Tema muito interessante. Tivemos 2 excelentes trabalhos aqui nessa mesa de abertura, né? O trabalho da Ana Paula, o trabalho do Gabriel. Os dois abordando perspectivas diferentes aí, temas diferentes sobre a magia. A Ana apresentou um panorama mais geral
bem interessante sobre o desenvolvimento dos estudos em torno da magia, desde a perspectiva universalista, histórica, até as pesquisas mais recentes, né? E aí, o estudo de casos sobre RECA, que é fantástico. Eu que não sou nenhum estudioso, especialista de antiguidade, mas simplesmente um curioso que já leu algumas coisas, né? Desde Fistel de Coulanges, com a questão do fogo sagrado e tudo mais, né? Então, esse tema da magia é fantástico. Aposto que a gente vai ter vários comentários, várias perguntas aí no vídeo, né? Nos comentários do vídeo. Carlos Eduardo Campos, você gostaria de fazer mais alguns comentários sobre a nossa mesa? Bom, eu gostaria de parabenizar, né, esses futuros doutores, em breve, por esse trabalho que vocês estão realizando. Primeiro, pelo material primoroso que foi apresentado. Não somente o levantamento que a Ana Paula lá teceu sobre os estudos de magia, mas uma conexão muito importante também com os estudos de magia no nível internacional e como se impacta no Brasil. Há uma tendência brasileira muito complexa. Muitas vezes nós citamos tudo que foi produzido lá fora e esquecemos o que é feito aqui dentro. E depois a gente quer falar que não existe um campo de história da historiografia, que não existe uma historiografia brasileira sobre o campo de estudos da antiguidade. Mas é lógico que não vai existir se a gente não lê os nossos próprios colegas. Então, se o Gabriel fez um trabalho, eu não leio o trabalho dele e não observo o que ele trouxe, as contribuições, como é que eu vou criar uma tradição em um campo? E nós temos trabalhos bem feitos, bem orientados, produzidos em centros de pesquisa sérios, os quais estão contribuindo com essa perspectiva e essa tradição, uma nova proposta historiográfica, incluindo para o campo de estudos da magia. Então, eu achei muito pertinente isso. O professor Faverzani já vem discutindo isso há muito tempo, falando desde quando eu estava na graduação. Ele vai me matar quando ele ouvir isso. Mas desde quando eu estava na graduação, ele vem batendo sobre essa necessidade da gente trazer o diálogo com os nossos colegas. E não estou falando somente o diálogo naquilo que a gente converge, mas também naquilo que a gente diverge. Isso ajuda muito. Então, eu queria parabenizar, Ana Paula, por todo esse cuidado que você teve na produção, mas incluindo o levantamento que você trouxe, que é importante para quem está aqui assistindo e não tem familiaridade com o tema, e às vezes também não tem o domínio linguístico, saber autores, onde pesquisar, quais são os pesquisadores que vêm trabalhando. E também por toda essa análise que você fez terminológica. A gente sabe que os termos são difíceis e você ainda tem um contato com o mundo egípcio, né? Então, fica, ao meu ver, como o professor Carlos Prado mencionou, a questão do estudo da RECA, a questão desse perpasse pelo mundo mediterrâneo, dessa prática. Tem toda aquela discussão até sobre se essa prática egípcia não teria dado origem ao nome da deusa Hecate, né? Então, tem toda uma discussão também no campo historiográfico sobre RECA, Hecate, será que tem conexão, será que não tem? Eu já vi alguns debates desses em alguns eventos, né? Mas também umas coisas muito inconclusivas, que não tem como se afirmar essas conexões, partindo às vezes sobre essa relação. E eu acho que isso é o mais gostoso da pesquisa, né? Do campo dos estudos da magia. É o que eu brinco também quando eu estou trabalhando com o pessoal de pré-história. A gente tem a pintura rupestre, ponto. A gente não tem documento literário sobre a época. Mas quando a gente tem a literatura, a gente também não sabe se necessariamente aquilo foi daquela forma. Então, o que é mais prazeroso? É a gente saber que existe essa possibilidade, mas ela não se esgota aí na análise, nem no seu trabalho. Então, eu quero parabenizar você, o seu orientador, pelo trabalho desenvolvido e pelo avanço, né? Eu venho lendo seus trabalhos, desde que você começou a pesquisar, assistindo suas falas, e cada vez mais aprofundado, cada vez mais com rigores, que são, para mim, muito importantes. Os rigores científicos, os metodológicos, início, meio e fim claro, sobre o que você quer, aonde você quer chegar dentro dos estudos da magia. Então, eu te parabenizo. Eu tenho não perguntas a fazer, mas sim parabenizar pela qualidade e excelência do trabalho. Tá? Quer dizer, só uma pergunta, mas depois eu vou fazer um giro para você e para o Gabriel, para a gente poder fechar aqui. Indo para o trabalho do Gabriel, quero tecer um comentário
eu quero tecer um comentário, porque eu fiquei muito feliz. Como que o Gabriel, através de nossas conversas, dos nossos diálogos, ele transformou o que era uma conversa e perspectivas diferentes sobre terminologia em um estudo muito aprofundado sobre o assunto. Então, Gabriel, eu parabenizo muito você e seu orientador, porque até então, que para mim era apenas uma conversa entre a gente, você levou aquilo ali para o teu campo de pesquisa, você se sentiu desafiado, né, a trazer essas respostas, e você trouxe um levantamento muito, muito, muito interessante. Eu já li um pouco da sua dissertação, ainda estou ali terminando ela, mas eu gostei muito dos percursos que você criou, junto com o professor David Gaia, mas também das soluções que você trouxe. Porque, de fato, a gente vai ficar numa discussão terminológica imensa se a gente for querer criar termos exatos para o campo da magia. Por quê? Porque não havia uma magia, havia vários campos de magias, havia várias feiticeiros, bruxos, seja lá o que for, e dependendo do que ele faz, ele ainda vai ter uma terminologia específica que não se enquadra necessariamente nesse termo. Então, lembrando que a gente fala muito feiticeira, feiticeiro, bruxo, seja lá como a gente aplicar, às vezes somente como fins didáticos, para poder expor, né, em uma fala e tal, mas quando a gente vai para o campo específico, é muita coisa aí que a gente vai ter que abarcar. E eu achei assim, primeiro o domínio da literatura que você apresentou, né? A gente sabe que você está trabalhando com campos que são de matrizes literárias distintas, então isso requer conhecimento literário sobre as obras, então é um ponto que eu gostaria de destacar sobre o teu trabalho também, assim como o da Ana Paula, mas o conhecimento que vocês demonstram dessa variedade de gêneros literários e o cuidado também que vocês demonstram nas falas de vocês com esses gêneros literários, porque vocês não conhecem apenas, vocês não estão apenas pegando formações e jogando, vocês têm o domínio sobre o que é esse gênero, essa forma e esse conteúdo que está inerente ao gênero que vocês estão trabalhando. Então, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, por terem buscado, né, fazer um levantamento, não somente historiográfico, mas um levantamento literário, etimológico, fazer uma análise etimológica dessas palavras, que não são fáceis. Né? A gente, falando ali no campo latino, termos para magia a gente tem aos montes. E, assim, eu pego mais o período Principado, mas a gente também tem terminologias anteriores. E o que o Gabriel mostrou, por exemplo, algumas documentações já trazem essas informações sobre o documento anterior, sobre o período anterior. E quando vai para a Antiguidade Tardia, aí piora. Porque o negócio vira um leque mais amplo ainda, que a gente às vezes não consegue dar conta. Então, eu parabenizo vocês, porque para os estudos de doutorado, vocês estão com estudos de doutorado maduros, né? Então, bem elaborados e com muito domínio do arcabouço que vocês estão trabalhando. Alguns estão começando ainda, o Gabriel, se eu não me engano, acho que está no segundo ano, Gabriel, ou terceiro? Segundo ano, né? Segundo ano, e a gente já vê um trabalho maduro, ou seja, um trabalho que já está num grau de maturidade ampla. A Ana está indo para o terceiro ano ou quarto? Terceiro. Então, a gente vê que tipo, você já tem todo um material já praticamente consolidado, né? Em vias de desenvolvimento para sua conclusão apenas. Mas eu gostei muito da fala de vocês, e principalmente sobre... Eu vejo como que eu não vou mais para um congresso, como eu já fui muitas vezes, para ficar parecendo um estranho do congresso, né? O menininho da magia que está ali falando sobre tabletes, as plaquinhas. Tadinho, o menino da plaquinha. Ele, né, que fala de magia, quando não, eu escutava de macumba na antiguidade. Já ouvi essas terminologias, né? Então, assim, é legal porque a gente está vendo a construção realmente do campo.
para além do que a gente já via nos trabalhos do professor Gilvan, nos trabalhos da professora Maria Regina, nos trabalhos do Daniel Juste, mas agora a gente está vendo várias instituições em vários lugares desenvolvendo pesquisas e a gente podendo dialogar. Então, eu acho que para os campos de estudo da magia, isso vai agregar muito. Eu vou deixar uma questão para a Ana e uma questão para o Gabriel, que são curiosidades minhas, não são nada demais, assim, aprofundados, mas para que o povo que está aqui assistindo conosco agora também possa ter uma noção. Então, primeiro, Ana, eu queria saber como que você se sentiu convidada, né, a pensar sobre esse tema. O que te chamou a atenção para o desenvolvimento dele? E o Gabriel, a minha questão que eu vou deixar, depois que na sequência da Ana, como foi, Gabriel, o estudo, né, que você teve que fazer aí pelo latim? Foi tranquilo? Como foi? O que você pode contar para a gente desse estudo? Como que foi esse processo, né, de estudo do latim para chegar a essas terminologias e você conseguir chegar aos resultados que você apresentou para a gente, tá bom? Seriam essas duas questões. Sr. Carlos Prato, você tem alguma questão? Não, eu também não teria nenhuma questão específica, apenas elogiar e parabenizar realmente pelo desenvolvimento, né? Nós já podemos observar aí que com certeza teremos belíssimos trabalhos, né? Belíssimas teses, com fontes interessantíssimas, discussões interessantíssimas, mas nenhuma pergunta específica. Vou deixar para a nossa audiência. Tá bom. Então, eu passo a palavra para a Ana iniciar a resposta dessa questão que eu levantei, e depois, na sequência, o Gabriel. Tá, obrigada. Antes de te responder, Carlos, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, né, as palavras de incentivo. Elas são muito importantes, principalmente vindas de você, né, um pesquisador que eu admiro muito e que, querendo ou não, faz parte de um pouco da resposta que eu vou te dar em seguida, né, do porquê do meu interesse por estudar magia. Eu gostaria também de cumprimentar o Gabriel, né, e dizer que eu sempre aprendo muito com o Gabriel, desde a dissertação dele, com a qual eu tive contato. E acabou que a apresentação dele acabou complementando um pouco a minha, eu acho, né? Justamente para tratar desse cuidado, de uma necessidade de olhar os contextos e as especificidades e as fontes, né? Não tratar magia como um construto completamente amplo, a ser atribuído a qualquer contexto, a qualquer fonte, a qualquer personagem. É um estudo muito mais complexo do que isso, né? E está envolto também numa série de estigmas que a gente tem que tentar se desvencilhar, né, para ver com um pouco mais de rigor metodológico e científico, né, que é o que aqui a gente se propõe a fazer. Então, parabenizar o Gabriel por essa ótima apresentação. Obrigada, aprendi muito contigo. E para você, Carlos, eu sempre tive a minha curiosidade, né, desde lá da iniciação científica, ela sempre foi voltada para uma prática de religiosidade que eu entendia como popular, né? Mesmo lá estudando Paulo de Tarso, no meu mestrado lá no UFOP, com o Fábio Joly, a nossa tendência já era sempre discutir, não de uma composição de uma narrativa ortodoxa, de uma narrativa institucional, assim, digamos, lá nos primeiros anos já de composição do discurso cristológico, mas era tentar entender uma ligação um pouco mais popular mesmo, um pouco mais de massa, com essas diversas ligações paralelas que não necessariamente se sobrepõem ou se perdem, né? Essas várias tentativas de busca por caminhos sobrenaturais que às vezes encontravam religiões mais estabelecidas, mas às vezes não, né? Isso não era um problema necessariamente, né? Então, a gente já queria sempre lidar com esse tipo de olhar mais de uma piedade mais privada, de uma piedade mais plural, né? Porque não estava ligada a amarrações institucionalizadas. E aí eu estava desenvolvendo o meu mestrado quando teve um congresso do GTH, se não me engano, lá na Universidade de Goiás, em que eu vi uma apresentação, uma das primeiras apresentações também da Ariadne da Penha Soares, que também participa, para nossa alegria aqui, desse evento maravilhoso. E foi vendo a apresentação da Ariadne pela primeira vez que eu tive o primeiro contato com os papiros, né? E a Ariadne sempre muito erudita, sempre muito didática também. Eu achei aquilo super interessante,
E eu já tinha demonstrado para o Fábio, naquela época, né, em algumas vezes, a necessidade que eu queria de ampliar fontes do mestrado para o doutorado, pensando ainda essa noção, né, de religiosidades múltiplas e plurais, populares. E aí, finalizado o mestrado, eu fui pensar o doutorado, eu falei, vou dar aí um salto, né, mas para estudar, pensando mais ou menos nessas lógicas de integração, conectividade no Mediterrâneo e também convivências de práticas religiosas diferenciadas por uma mesma comunidade ou então por um mesmo indivíduo, eu voltei a lembrar daquela palestra da Ariadne e fui atrás dos papiros, e aí quando eu tive contato de fato com a fonte primária, eu me apaixonei. Eu falei, vou ficar por aqui mesmo, né? Dei esse salto que não é tanto um salto, né? Aquela coisa de trajetória acadêmica que para a gente faz sentido, né? Só para o pesquisador, às vezes, que faz sentido. Mas me apaixonei, decidi fazer um projeto no tema e tenho ingressado nisso até então, né? Então, fico muito feliz de saber que você vem acompanhando as pesquisas e quando você diz desse rigor metodológico, para mim, é algo que me deixa muito alegre, porque, de fato, é algo que eu venho procurando e buscando ao longo do doutorado, que, querendo ou não, ele teve um iniciozinho como se fosse iniciozinho de iniciação científica mesmo, né? Os contatos iniciais com as fontes, com as discussões, com os autores. E quando você me propôs apresentar aqui, né, neste evento, dizendo do caráter mais amplo do evento, da necessidade de apresentação desses caminhos, eu falei, bom, vou apresentar o meu caminho, né, querendo ou não, que é o que está aqui um pouco nesse texto, e que eu queria dizer também, né, que todo o levantamento bibliográfico feito, ele está no texto que virá a público, né, então não só a listagem dos autores, como você disse, dos autores nacionais, mas também essa listagem está acompanhada dos trabalhos principais, né, dos trabalhos que eu consegui juntar. Então, é mais ou menos isso, né? A resposta mais ou menos resumida é esta, mas é uma inspiração direta de uma colega muito querida, que é a Ariadne também, e que eu admiro muito. Perfeito. Era isso mesmo que eu gostaria de ouvir, pela trajetória, né? Como te inspirou. Eu acho que isso é importante a gente passar para o público, principalmente para quem é leigo, né? Para ele saber que nem sempre, às vezes, a gente pensa que um tema tem uma coisa mirabolante, aí tem gente que cria umas coisas muito que não, às vezes, nem são reais, né? Para poder dizer que começou a trabalhar com aquele tema. Eu mesmo comecei assim, perdido, não sabia o que eu ia começar a estudar. Eu vi um texto em cima da mesa, vi lá os tabletes de magia, lá na Península Ibérica Romana. Aí eu precisava desenvolver uma pesquisa disso e falei, vai ser isso. Eu gostei desse negócio aqui. Eu li o resumo, falei, quero estudar isso. E, bom, seguir, né? Então, às vezes, a gente tem já um grande interesse e outros acontecem o interesse e a gente é levado para esse campo. Então, eu acho muito legal os nossos alunos saberem que existem várias formas. E, principalmente, a importância das palestras. Olha como é que você foi levada a partir de uma apresentação, da leitura de um material, de um colega, né? Você foi despertado. Então, eu acho que isso é importante para os nossos alunos. Falo porque boa parte do nosso público são discentes, né? E eles verem, né, a importância de também participarem nas atividades, lerem os textos, porque é assim que o tema também surge. Ana, muito obrigado. Vou passar agora a palavra para o Gabriel. Gabriel. O professor Carlos, muito obrigado pelas palavras. Das nossas conversas surgiram muita coisa, realmente. A gente tinha até assim, essa questão do desafio intelectual, né? De tentar entender, tentar chegar no conceito e cada um tinha uma posição. Isso foi muito produtivo para mim. Essa questão de... Eu acho que existe essa discordância saudável, assim, né? Entre pesquisadores, um embate intelectual é necessário. Eu acho que a gente é exemplo de como isso pode ser feito de uma maneira produtiva e muito boa. E a Ana Paula, antes de responder a pergunta, eu lembro que eu fui a um congresso do LEIR, um evento do LEIR no UFOP, no início do meu mestrado. Eu assisti uma comunicação dela sobre Paulo de Tarso, e aí quando eu vi
quem ia ser, né, na mesa, eu pensei assim, será que... Acho que é aquela moça do Paulo de Tarso. Acho que aqui, ela tá sabendo tudo de magia. Eu pensei assim, não é possível. Porque como é que ela saiu dali e chegou tão longe, né? Parabéns, demonstra um fôlego muito grande, uma potência intelectual muito grande, porque o trabalho em Paulo de Tarso já era excelente, e muita coragem também, né? De se abrir, de se apaixonar pela fonte, né? Pelo objeto de estudo, e acho que tem tudo a ver com o átrio, essa interdisciplinaridade, essa mudança, né? Ver a coisa como um todo, porque você falando fez todo sentido, né? A questão da religião, né? E parabéns por não ter se fechado, né? Eu já estou com esse tema, já tenho meu arcabouço aqui, é muito interessante, e também parabéns pela apresentação, eu aprendi muito aqui, fiquei admirado e ainda espantado depois de saber que houve esse recomeço e que você já está tão madura na sua pesquisa. E aí, sobre a questão do latim, né, que o professor Carlos Eduardo perguntou, eu acho que a gente tem... eu fiz o meu mestrado na Letras Clássicas, quando o professor Carlos Eduardo estava fazendo o doutorado dele, e acho que a gente estava estudando latim ali na mesma época, né? Um pouco perdido ainda. E assim, eu lembro que eu comecei o meu mestrado sem saber quase nada. Eu tinha estudado um pouco do grego antigo, então sabia alguma coisa sobre gramática, mas sobre latim nada. E eu lembro que eu fiz fichamento das minhas fontes pela tradução, né? E aí eu estava muito interessado quais eram as práticas, quais eram as descrições, a tipologia, assim, né, das personagens que eu estudava. Eu lembro que quando eu cheguei no Latim Instrumental 2, eu olhei o meu fichamento e falei, meu Deus, eu vou ter que recomeçar, porque nada disso é o que está na fonte, né? E aí, assim, essa questão de que você realmente aprende aquele vocabulário e aquilo, assim, pensando em linguística construtivista, né, aquilo muda a forma como você pensa, né? Por exemplo, eu falei várias vezes em sobrenatural por uma questão didática aqui, né? O veneno natural e sobrenatural, mas pro Plínio tá tudo no história natural. Então, como é que você fala que é sobrenatural se ele está tratando nos capítulos do história natural, junto com várias outras questões científicas, né? E assim, eu acho que quando se começa a estudar como nós, né, que você investe um pouco na língua e começa a ler a fonte, você é mordido por esse bichinho que quando você está lendo a tradução e você não tem uma versão bilíngue, você fica nervoso. Você fala assim, eu quero saber qual é a palavra. Mesmo que você não conheça a palavra e quer pegar dicionário etimológico e tudo mais, porque assim, acho que realmente é um exercício de empatia com a fonte também, né? De você se colocar numa posição assim, olha, eu não tenho essas categorias mentais, mas eu quero aprender com você, Horácio, eu quero aprender com você, Plínio, eu quero aprender com você com os papiros mágicos, né? Enfim, eu acho que foi assim, eu sofri bastante, não foi fácil, eu tive que recomeçar várias vezes o latim, continuo sofrendo até hoje, mas hoje em dia eu já sofro com amor, eu já criei essa relação de amor com o estudo do latim, mas eu lembro que eu via os alunos, né, da letras, eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou chegar lá, né? Nunca vou chegar. Mas aprendi os vocabulários específicos das fontes, depois fui estudando e hoje em dia sou apaixonado por isso, né? Acho que tem toda essa questão, essas polissemias, essas coisas que são muito sutis da fonte escrita, né? Eu adoro trabalhar a fonte literária, não consigo me imaginar como professor, embora o professor Carlos Eduardo também trabalhou as inscrições, né? Mas assim, eu amo pegar o texto pelo texto, né? E, enfim, acho que é isso. Muito obrigado, Carlos, pela pergunta. O meu hoje, Gabriel, na verdade é mais epigrafia, deixou de não foi nem literatura. O meu foi para outro caminho, daquele que eu entrei lá atrás e o que defendi agora
foi totalmente inscrições epigráficas. Foi um trabalho de epigrafia latina, trabalhando com as inscrições de magia, basicamente. Fugir do campo da literatura, e isso é interessante, porque a gente vai estudando latim, a gente vai sendo atraído, e eu acho muito interessante que você falou sobre os desafios do estudo do latim. A gente entra muitas vezes com latim, grego, Ana Paula, trabalhando com fontes que devem ter várias, quando vai se deparar com vários textos em vários idiomas antigos. Então, a gente fica mesmo meio que loucos, né? Para onde que a gente vai caminhar? Mas é o estudo constante. Então, uma coisa que o Anderson sempre falava, latim, o Anderson, meu orientador, ele sempre falava, o estudo do latim você tem que fazer parte da sua vida cotidianamente. Então, todos os dias, ele falava, estude 20 minutos, pelo menos, de latim. E é a receita do meu bolo diário. Assim eu consegui fazer a tese e tudo. E você vai esquecer, é normal, vai pegar a gramática, vai voltar, vai ter momentos das declinações que você vai estar lá e vai errar, vai deixar passar e vai voltar e vai ler, porque nós estamos trabalhando com outra língua, em outro tempo, com outras ações que não só o latim. A gente não tem só o latim, né, como único tempo para estudo. Então, é um exercício diário. E eu parabenizo, porque o material que você, seu orientador, que também é um grande conhecedor do latim, entregou, eu achei um trabalho muito bom, com os rigores, com os cuidados, com as análises, né, do material, e eu já estou ansioso para ver, né, o material do doutorado, que eu ainda não tive acesso, né, a gente ainda não teve a produção dele, mas com certeza, pelas discussões que eu venho vendo, você tecendo, e as suas propostas, com certeza vai ser outro material interessantíssimo, e eu acho isso importante que eu vejo nos trabalhos de vocês, essa valorização da língua e a dedicação ao estudo etimológico das palavras. Eu acho isso essencial nos trabalhos de Antiga. Teve uma época que alguns pesquisadores começaram a usar suas terminologias e não trazer esses sentidos semânticos, né? E eu acho que o estudo semântico ele é essencial para o estudo dos papiros, para o estudo das inscrições, que é o meu caminho, para o estudo literário que você vem desenvolvendo, Gabriel, dentro das pesquisas da história da magia, e da literatura, né, sobre magia também. Eu acho que você e a Ana vão trazer várias palavras, vários termos, que às vezes, por exemplo, a gente que veio já trabalhando em outros grupos, em outro momento, né, a gente não tinha tanto esse debate. E a gente construiu esse debate, praticamente. Então, isso que é legal, é ver, né, o debate acontecer e ver os produtos que estão vindo aí. E isso daí é importantíssimo. É importantíssimo. Isso é ciência. Ciência não é o clube de comadre, né? Não é aquele pessoal que só se reúne, toma um café, ou não é ou de compadres, para a gente não ficar também só no âmbito feminino, mas o clube dos compadres, onde as pessoas vão sentar e vão ficar só dialogando e se dando um abracinho, não, tá tudo ótimo, não, é esse discordar, mas é o discordar respeitoso, é o discordar que a gente quer. Por quê? Por que você está usando isso? Por que é aquilo? E aí, um está falando para o outro no sentido de respeito para tentar entender e para mostrar outra visão. Eu acho isso importantíssimo, que existe na nossa geração aqui, né, presente, posso falar da nossa aqui que está trabalhando, que é essa coisa da gente discordar do outro, mas discordar no sentido do aprendizado, discordar no sentido do querer o bem, né, para que a gente possa desenvolver esse campo. Então, eu parabenizo muito, até pela maturidade. Tem pessoas que vão receber uma crítica e vão levar essa crítica para um lado totalmente como se fosse um ataque à pessoa. E não, na verdade, essa crítica no sentido do aprendizado. Não, mas, Gabriel, por que isso? Porque eu não concordo por causa disso e disso. E você foi muito maduro para isso. Então, eu queria te parabenizar. Carlos Eduardo, queria fazer um comentário. Aproveitar que está esse debate sobre as fontes e o trato sobre as fontes, o estudo necessário de diferentes línguas que nós temos que fazer durante o mestrado, durante o doutorado, né? Eu tive que estudar alemão, tive que estudar francês, tenho colegas que estão enveredando aí pela praia do russo, conheço o pessoal que estuda
filosofia antiga que estuda grego, né? Vocês da antiguidade estudam bastante o latim. E eu queria saber, porque o Gabriel já falou um pouco, queria que a Ana Paula falasse um pouco sobre isso, a questão das fontes greco-egípcias. O que você precisou estudar e como você se virou para conseguir trabalhar com fontes egípcias? Quais são essas fontes e como que você fez a leitura dessas fontes? Como tem sido esse estudo? Porque muitas vezes os nossos acadêmicos, nossos alunos começam a ter interesse sobre esses temas e às vezes já esbarra na questão da língua, já esbarra na questão da fonte, como um limite intransponível. Não, eu não vou conseguir ler grego, eu não vou conseguir aprender a ler hieróglifo, eu não vou aprender a ler russo, eu não vou aprender latim. Como que faz? Como tem sido a sua experiência em relação a isso? Bom, Carlos, eu agradeço pela pergunta, né, e pela oportunidade também de me explicar um pouco e tentar discutir um pouco isso. Para minha sorte, vou colocar assim entre aspas, né, esse corpus papirológico que eu estudo, ele foi majoritariamente escrito em língua grega. A gente encontra também algumas passagens bem pequenininhas que estão em copta, principalmente os mais tardios, mas são passagens pequenas dentro desses textos dos papiros. E a gente também tem alguns papiros que são bilíngues, em grego e em demótico. Então, assim, eu não domino o demótico, para te falar com muita sinceridade, mas aí tenho a sorte de ter papiros bilíngues, então, onde eu não consigo ler o demótico, a versão grega me ajuda bastante. E o copta, eu comecei a estudar copta, precisei parar agora nessa pandemia, mas tenho que retomar em breve. Mas, assim, digo que dei sorte justamente porque são expressões um pouco pequenas, né? Infelizmente, o estudo dos papiros mágicos greco-egípcios, ele nos coloca, vamos colocar assim, 2 níveis de dificuldade linguística. A primeira é esse aspecto multilinguístico de composição, mas se você tem um estudo, né, de grego, e por mais que, é claro que todo mundo vai dar um andamento, né, como o Carlos Eduardo disse, o estudo de língua antiga é algo que nos acompanha para o resto da vida, né, e enquanto a gente está lendo a fonte, a gente está estudando ao mesmo tempo, e assim, eu poderia dizer que essa é a dificuldade primeira, né, mas com o grego você consegue ler nos originais. E aí, nos originais que eu digo, nas transcrições, né? Porque a gente tem também essa dificuldade de não ter acesso direto às fontes, porque essas fontes elas estão espalhadas pelos principais museus e bibliotecas norte-americanos, australianos e europeus, principalmente. Então, para você ter acesso a esse corpo, eu trabalho com corpos de mais ou menos 150 papiros, você tem que viajar o mundo, né? Em situações normais de temperatura e pressão, isso já seria bastante difícil. Em pandemia, tornou-se impossível. Mas aí a gente tem o segundo nível de dificuldade, digamos, que é o acesso aos compêndios que nos fornecem as transcrições e as primeiras traduções. Infelizmente, nós não contamos com nenhum compêndio em língua portuguesa. Então, para quem se interessa em estudar os papiros, a gente precisa em primeiro lugar, de um contato bastante mais maduro, digamos assim, né, com o inglês, porque a gente tem transcrições e traduções das transcrições para o alemão, a gente tem as traduções de uma parte só de 80 desse corpus para o espanhol, que numa aproximação inicial do aluno, né, de iniciação científica, de mestrado, ajuda muito, pode ajudar muito, né? E aí sim a gente precisa do domínio do inglês, porque se a gente pode pensar numa língua que coadune todas as transcrições e as primeiras traduções que temos, ou as traduções mais originais, vamos dizer assim, ou as mais recomendadas academicamente, elas estarão no inglês. A gente tem um projeto que está rolando agora e que está em vias de efetivação, que é a publicação do primeiro compêndio unificado de todas as transcrições e traduções para o inglês desses 150, ou a gente acha que vai, quando for publicado, vai ser um pouco mais do que esses 150 papiros, deve dar uns 230 mais ou menos. Mas é um esforço conjunto,
bastante profundo, assim, bastante oneroso também, né? É preciso economicamente muito grande de ser feito, e a gente está esperando virar público porque, infelizmente, a gente tem essa dificuldade também, né? Não só da língua da composição original, do grego, do demótico ou do copta, mas também dessas línguas de tradução. Então, a gente tem aí alguns contatos com traduções de português para a língua portuguesa que a Ariadne fez, que a Patrícia tem feito, eu por vezes faço algumas também, e de outros artigos que saem, por vezes traduzem um pedacinho, algum outro, mas é um corpus muito grande para a gente, e seria um esforço muito grande, né, tentar traduzi-lo completamente. Então é preciso que o aluno, o estudante interessado ou a estudante interessada ali, além da leitura, do estudo de grego, ali também há o estudo do inglês para a gente começar a ter um contato mais direto com o corpus. Então, são duas dificuldades postas, mas que não impossibilitam de maneira nenhuma a pesquisa, tá, gente? É bastante possível, é bastante prazeroso e eu recomendo muito. Como toda pesquisa, como processo científico, exige dedicação, exige esforço. Como dizia Sócrates, né? Pônus, o esforço intelectual é também um esforço físico. Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, eu agradeço, então, agradeço ao professor Carlos Prado pela mediação, pelo cuidado, pelo todo o apoio que ele nos fornece nas nossas atividades. É essencial esse trabalho conjunto que a gente tem aqui na UFMS, na FAC. A gente tem essas parcerias entre o LEPA, que é o Laboratório de Estudos da América, promovido pelo professor Carlos Prado, professor Cleves, professor Jorge, e assim, essa parceria Atrium-LEPA é muito interessante, que são laboratórios com temporalidade distinta, mas a gente está sempre em conjunto nos eventos, trabalhando, se apoiando. Eu acho isso uma parceria muito produtiva. Então, eu agradeço ao professor Carlos Prado pela presença, pela mediação. Agradeço também aos colegas do LEPA, que estão sempre conosco aqui, trazendo os alunos, trazendo todo mundo para assistir, e a gente, vice-versa, vai para lá, porque é sempre um espaço de aprendizado conjunto que a gente tem, né? E aí a gente vai aprendendo cada vez mais e chegando longe. Então, professor Carlos, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a Ana Paula Scarpa pela palestra, por toda a troca que a gente pôde estabelecer hoje, que com certeza vai mexer com o nosso público que está aqui, vendo e ouvindo. Podem procurar o e-mail, a gente vai deixar o e-mail da professora Ana Paula também para vocês, vamos deixar o e-mail do professor Gabriel também para vocês, para que vocês possam ter contato. Mas muito obrigado, Ana, por você trazer essas contribuições e que são importantes e ricas para os nossos alunos, né? São importantes para o nosso público, que também está querendo, às vezes, iniciar uma pesquisa de mestrado, doutorado, esses caminhos que você apresentou. Muito obrigado pela sua participação. E eu também agradeço ao Gabriel Paredes por estar conosco hoje, por seu trabalho de doutorado ser compartilhado conosco, trazer questões também que você já veio abordando ao longo do seu mestrado, Gabriel. É muito importante ver dois jovens com trabalhos tão ricos e aprofundados, você no campo do latim, Ana Paula, como falei, a questão do grego, a questão do próprio copta e do demótico, que deve, às vezes, se bater em algum momento, né? Então, eu acho muito legal ver esse trabalho de você, ver o seu estudo tão aprofundado, Gabriel, pegando temporalidades ali, porque você chega na República Tardia, entra aqui no Principado e vai fazendo esse trabalho com maestria, com também cuidados, né, sobre as temporalidades que você está trabalhando. Então, eu gostaria de parabenizar, porque com certeza vocês, nesses dois campos, vocês vão contribuir muito para a história da magia, já contribuem com as suas ações, mas, assim, quando os trabalhos estiverem prontos, vão ser, assim, de referências nesses temas que vocês estão trabalhando, pela qualidade do que vocês estão apresentando. Então, eu gostaria de parabenizar vocês tanto pela participação, mas também pela qualidade do material que foi apresentado, que vocês trouxeram para a gente, e com certeza vai motivar muitos estudantes, né, estudiosos da nossa área com os temas que foram desenvolvidos. Então, eu agradeço. Se vocês quiserem fazer algumas palavras finais para a gente ir para o encerramento.
Eu também gostaria de agradecer, parabenizar o Atrium por mais um evento. O Carlos Eduardo é um amigo e um colega fantástico, tem eventos mensais e o Atrium sempre traz vários pesquisadores, vários colegas seus, vários amigos e outros pesquisadores para fazer essas apresentações, divulgando o trabalho, né, divulgando essas pesquisas e construindo um campo, o que é o mais importante, né? Ajuda a construir esse campo, dialogando e fortalecendo cada vez mais, não só a ciência, o estudo da antiguidade, como o campo específico aí da magia na antiguidade. Então, parabéns e mais uma vez agradeço pelo convite e foi uma honra poder ter participado mediando essa mesa aqui. Vou dar prosseguimento, então. Agradeço ao professor Carlos Prado, né, pela mediação dessa mesa, ao colega Gabriel Teixeira também, com quem aprendi muito. Foi um prazer ter dividido a mesa com você. E saber também que você já viu uma apresentação minha, mesmo em outras épocas, né? Isso é muito legal, então a gente volta a se encontrar. Eu tinha te encontrado só pela sua dissertação, então, muito legal. E agradecer também ao professor Carlos Campo, mais uma vez, pelo incentivo e pela proposta, né, do evento em si, né, e fazer votos aqui publicamente de que seja a primeira jornada internacional de muitas, né, e que isso frutifique, isso reverbere, que a gente encontre cada vez mais alunos e alunas, né, interessados. Eu estou à disposição via e-mail para o que vocês quiserem também, para as respostas todas que forem colocadas às questões. Agradecer muito o convite, a confiança, né, e o espaço de me ouvirem aqui bastante. E, enfim, né, fazer votos de que nos encontremos ainda pessoalmente também, online muitas vezes, e que seja a continuação de um diálogo muito frutífero do campo. E, enfim, que eu estou muito otimista, eu acho que só tem a crescer e vai crescer muito no cenário nacional. Muito obrigada a todos vocês. Oi. Então, eu queria agradecer ao professor Carlos Prado pela mediação, foi um prazer te conhecer, professor. Agradeço também a Ana Paula Scarpa pela aula, né, que ela deu para a gente aqui. Acho que é muito generoso, né, trazer os conceitos, mostrar, acho que isso vai animar muita gente. Com certeza muita gente que está aí assistindo vai aproveitar demais isso. E também agradeço ao professor Carlos Eduardo Campos. Foi uma honra para mim, um prazer participar dessa jornada aí do Atrium e também assim conhecer virtualmente, né, a UFMS, que eu pretendo conhecer fisicamente. Infelizmente não vai ser possível, mas uma honra estar apresentando numa universidade de ponta, uma universidade federal que com certeza tem grandes mentes pensantes. E o que foi dito vale para mim também. Quem quiser me mandar e-mail, quiser material, achou alguma coisa interessante, mas passou rápido, não ficou claro, pode me mandar, porque assim, eu cresci nessa, né, aí dentro do Atrium, né, desde a iniciação científica, trocando material com o professor Carlos, ouvindo dica de leitura, a professora Arlete também, desde o início lá me pegando pela mão, a Semiramis, pessoas que me influenciaram muito. E para quem tiver interessado, quem tiver curiosidade e vontade, eu estou aí também para fazer esse trabalho e acho que a gente vai criar um cenário, uma comunidade muito interessante. Muito obrigado. Gente, muito obrigado a todos e a todas. Obrigado ao nosso público que está até agora aqui com a gente, firme nos ouvindo. Não esqueçam de assinar a lista de presença que está passando. Daqui a pouco a gente vai encerrar ela, então corre, não deixe de assinar. E deixem suas perguntas no canal, que com certeza, depois da professora Ana Paula, o professor Gabriel vai poder respondendo a vocês, tá bom? Também podem entrar em contato com eles, que a gente vai deixar disponibilizado aqui onde está o nome da palestra deles, os e-mails de cada um. Pessoal, continua, então, até amanhã, onde nós vamos poder ver o restante das nossas palestras. Não percam
as nossas conferências e nem a conferência de encerramento, que vai ser bem interessante, hein? Então, até daqui a pouco, pessoal, porque a gente volta em breve. Tchau!